Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor e nós vamos, nesse vídeo, também de uma forma bem rápida, falarmos sobre o cuidado de Deus com seus filhos, tá bom? Por que que nós precisamos, então, saber que Deus protege os seus filhos? Como podemos ver na palavra de Deus que Deus realmente tem o cuidado ali, o amor pelos seus, tá? É justamente por esse motivo da dúvida que pode pairar sobre a cabeça de muitos, que as pessoas hoje são temerosas, as pessoas hoje estão nervosas, as pessoas hoje têm, na realidade, têm sentido a falta de um ambiente protegido, um ambiente que guarde, um ambiente que esteja verdadeiramente ali, dando a essa pessoa um lugar de refúgio, um lugar de proteção. E nós vamos observar que no decorrer da palavra de Deus, sempre é frisado o cuidado de Deus para com seus filhos. É o tema central da palavra do Senhor. É o tema central da Bíblia. Tanto é que Deus enviou seu Filho a esse mundo para morrer por nós, que éramos pecadores, para morrer verdadeiramente por aqueles que estavam sem abrigo, para aqueles que estavam realmente sem um local seguro, para aqueles que estavam ao relento, espiritualmente falando. A palavra de Deus nos mostra Deus como um pai amoroso. Ela nos mostra Deus ali como aquele pai que cuida dos seus filhos com amor, com compaixão, com misericórdia, com fidelidade também. E é por isso que nós vamos observar, olhando para a palavra de Deus, três aspectos que mostram o cuidado de Deus para conosco, ok? Nós vamos então observar o cuidado de Deus no que diz respeito à sua proteção. O Salmo 91, versículos 1 a 4, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Que salmo, irmãos, belíssimo esse que nos mostra como nós estamos protegidos realmente ali pelo Senhor. O salmo descreve ali Deus como um refúgio seguro que protege os seus filhos de perigos e inimigos. Mas uma coisa é certa, irmãos, muitas pessoas, elas estão dispostas a decorar, a memorizar os salmos, mas poucas se importam em estar vivendo ali o salmo da palavra de Deus. Ou seja, para que eu possa realmente dizer para Deus: Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em que eu confio. Eu preciso, antes de tudo, conforme o versículo ensina, habitar no esconderijo do Altíssimo, descansando ali à sombra do Onipotente. Eu preciso, irmãos, ter ali um relacionamento de intimidade com o Senhor. Não adianta, como eu já disse, memorizar a Bíblia, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, ali na estante da sua casa, se você verdadeiramente não vive uma vida de intimidade com Deus. Uma coisa é você conhecer alguém, e outra coisa completamente diferente é você ter intimidade com essa pessoa. Então, muitas pessoas sabem fatos sobre Deus, conhecem a Deus, mas poucas pessoas têm intimidade com Ele. E somente aqueles que têm intimidade podem dizer, como diz o versículo 2, podem dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Irmãos, e nós estamos vivendo num momento, num ambiente, num mundo caótico, cheio de incertezas, cheio de desafios. E é preciso então que a gente lembre sempre que Deus é o nosso protetor fiel. Precisamos realmente viver isso na prática. Eu acho muito bonito o versículo 3 e 4, principalmente o 4, que diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Essas características físicas, materiais, aí dada a Deus, irmãos, é para que nós possamos ter um breve entendimento de realmente como é o amor dele para conosco. Vocês sabem
Se vocês olharem as aves na natureza, as mamães aves, elas protegem os seus filhos a ponto até mesmo de darem a vida por eles. É interessante que as aves elas protegem os filhos na ninhada, protege com as suas asas, cobrindo ali os seus ovos. E é essa ideia que o salmista traz para a gente. E essas mesmas palavras Jesus falou para o seu povo de Israel na ocasião, quando ele disse: Israel, Israel, como eu queria estar com vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha realmente ali protege os seus filhos. Então, irmãos, a ideia que a palavra de Deus nos dá é essa, que Deus está nos cobrindo, nos protegendo, a ponto de dar vida por nós, foi aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, ore pedindo proteção divina nos momentos de medo, momento de ansiedade. Confie em Deus em vez de confiar apenas nas suas próprias forças. Isso aqui também é muito interessante, porque muitas vezes quebramos a cara porque confiamos mais em nós do que em Deus. Busque refúgio na palavra do Senhor. A outra coisa que nós vamos observar, além da proteção, o cuidado que Deus dá para com seus filhos diz respeito à provisão. Mateus capítulo 6, versículos 25 e até o 34, é uma passagem, irmãos, que vai também nos mostrar o cuidado de Deus no que diz respeito à provisão. O Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, ele deixa bem claro que nós não precisamos nos preocupar com a nossa vida quanto ao que iremos comer ou beber, muito menos com o nosso corpo quanto ao que haveremos de vestir. Ele vai dizer, irmãos, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Ele vai dar um exemplo no versículo 26. Olhem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus sustenta essas aves. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? E ele fala no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, de nada vale essa nossa preocupação, essa nossa ansiedade, irmãos. Precisamos aprender a confiar na provisão de Deus. E ele vai dar outro exemplo interessante no versículo 28, quando ele diz: E por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Versículo 29, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E o 30 diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé. Ele está falando para a gente, você que vive ansioso, você que vive preocupado, ele está dizendo que você é uma pessoa de pequena fé. Então, no versículo 31 diz: Portanto, não se preocupem, dizendo: Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele vai dizer que Deus, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. E o versículo 33 é um versículo bem conhecido, que diz: Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Agora, olha só, irmão, esse versículo é bem conhecido, mas muitas vezes ele é interpretado de forma errada. As pessoas dizem que Deus vai dar para a gente todas as coisas. As pessoas dizem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas. Que estas coisas que o texto está falando a partir do versículo 25 que nós lemos? Alimento, vestimento. Então, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra nos garante que alimento e vestimenta não vai faltar. Você confia nisso? Você acredita que Deus realmente pode provisionar para você alimento e vestimenta se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Sabe por que muitas vezes as pessoas sofrem, irmãos? Sabe por que as pessoas muitas vezes estão na beira do abismo? As pessoas vivem ansiosas, não conseguem dormir preocupadas com o amanhã, porque elas não confiam em Deus. Elas não buscam, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Você pode observar os cultos de oração nas igrejas hoje são os menos assistidos.
Isso mostra, irmãos, que as pessoas deixaram de confiar no Senhor, deixaram realmente de acreditar no cuidado de Deus para com elas. Então, meus amados irmãos, também em meio a essa incerteza econômica, em meio a essa incerteza social, é necessário você confiar na provisão de Deus, sim, tá? Você precisa, ora, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Confie em Deus para suprir suas necessidades. Entenda que Cristo está falando aqui. Vocês, no versículo 34, Jesus encerra assim dizendo: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Irmãos, isso deve ser aplicado por nós. O salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você dorme assim? Se você não dorme, você precisa aprender a confiar nos cuidados de Deus e voltar lá para o Salmo 91 que nós acabamos de ver. Habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, para você poder dizer que verdadeiramente Ele é o teu refúgio, a tua proteção, a tua fortaleza, a tua torre alta, o texto diz. E outra coisa, quando Deus te provisionar aquilo que falta a você, pratique a generosidade com aqueles que precisam também. E, em terceiro lugar, Deus cuida dos seus filhos, orientando os seus filhos. Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, irmãos, observem só. A orientação divina ali para os seus filhos, que ele mostra na sua palavra que ele guia cada um de nós em nossas decisões e em nossos caminhos. Na versão NVT, uma versão muito boa, que diz assim o versículo 5 e 6: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Irmãos, muitas vezes nós só procuramos a Deus depois que nós já decidimos o que caminho a seguir. Nós precisamos pedir a orientação de Deus antes de decidir, irmãos, seguir tal caminho. As pessoas hoje buscam a oração, pedem oração somente depois que já decidem algo. Mas elas precisam pedir oração antes, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho então que você deve seguir. Então, meus irmãos, hoje no mundo cheio ali de escolhas e opções, o mundo abre o leque, o horizonte para que nós possamos seguir ali um passo, um caminho. É necessário, é vital, irmãos, que nós busquemos a direção divina. A orientação de Deus é preciso realmente fazer parte ali do nosso desejo quando nós oramos verdadeiramente ao Senhor. Então, busque sempre a orientação divina. Estude a Bíblia para que você possa entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus revelada e peça conselhos aos líderes espirituais, aos irmãos maduros da sua igreja. Procure conversar, procure interagir com eles. Não pensem que eles podem, de alguma forma, ter um conhecimento daquilo que você está passando se você não chegar a eles também e expor aquilo que você está passando, precisando de orientação. Às vezes Deus usa os irmãos mais simples, mais iletrados, para realmente nos dar uma direção e esclarecer a nossa mente diante daquilo que nós estamos passando. Meus amados irmãos, concluindo, o cuidado de Deus com seus filhos é uma grande realidade que nos traz conforto. Ele protege, provê e orienta. Confie nele e experiencie a sua paz e segurança. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos que acompanham aí os vídeos no YouTube, que possamos realmente cada dia mais crescer diante da graça e, é claro, no conhecimento verdadeiramente do Senhor. Que Ele abençoe cada família. Compartilhe esse vídeo, dê um curtir aí no YouTube, e inscreva-se no canal para que você possa aí constantemente, a cada vídeo que postarmos, estar recebendo aí mais uma orientação
que vem da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.